Você roubou isso da minha filha falecida. A mulher poderosa avançou, acusando a empregada, seu dedo tremendo de raiva apontado para o broche. O salão inteiro congelou, mas a verdade explosiva revelada depois despedaçou almas e transformou destinos para sempre. Helena Almeida, a mulher mais influente da cidade, apontava com dedo trêmulo para Júlia, a nova empregada que mal completara 3 semanas naquela casa imponente. O serviço de chá vespertino ficou suspenso no ar. Todos os presentes se petrificaram onde estavam. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus dedos voaram instintivamente para o pequeno broche prateado que repousava sobre seu uniforme. Uma borboleta delicada, com pedras que capturavam a luz do lustre como lágrimas cristalizadas. Senhora, eu não... As palavras morreram em sua garganta antes de formar sentido completo. De onde você tirou isso? Helena se levantou tão bruscamente que sua cadeira tombou para trás com um estrondo que fez tremer as taças de cristal sobre a mesa. Sua voz não era apenas raiva, era o grito dilacerante de uma ferida que jamais cicatrizara completamente. Beatriz, a governanta que comandava aquela residência com autoridade absoluta, deixou cair a bandeja de prata que segurava. O som do metal batendo contra o mármore ecoou como sinos fúnebres. As xícaras de porcelana se estilhaçaram em 1000 pedaços. O chá escuro se espalhou como sangue sobre o piso polido até brilhar. Ricardo Almeida se ergueu de sua poltrona junto à janela ampla. Estivera lendo o Jornal da Tarde, ignorando a reunião social de sua esposa, como fazia habitualmente. Mas agora o periódico escorregou de suas mãos. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle total, se desfez numa mistura de choque e algo mais profundo, algo que se assemelhava ao terror puro. Helena. Sua voz saiu estrangulada, quase inaudível. Esse broche, eu reconheço perfeitamente. O que significa isso? Helena avançou em direção a Júlia, com passos que ecoavam como sentenças de morte. É a borboleta que mandei confeccionar para Isabela, a mesma que ela usava no dia em que a perdi para sempre. Os outros empregados recuaram até as paredes como se a fúria de Helena fosse um incêndio capaz de consumi-los vivos. Ninguém ousava respirar, ninguém se atrevia a fazer o menor movimento. Júlia quis recuar também, mas algo dentro dela recusou-se a ser intimidada daquela forma. Havia passado 3 semanas inteiras suportando olhares desdenhosos, ordens ríspidas, sendo tratada como se fosse completamente invisível. Mas agora, com todos os olhos fixos nela, decidiu que não se encolheria. Eu comprei, disse Júlia, e sua voz saiu mais firme do que ela mesma esperava, no mercado de antiguidades do centro da cidade. Mentirosa! O grito de Helena rasgou o ar como uma lâmina afiada. A mulher chegou até Júlia e arrancou o broche com tamanha força que o tecido do uniforme se rasgou. Júlia sentiu o puxão queimar sua pele, mas não emitiu nenhum som. Não lhes daria essa satisfação. Helena segurou o broche contra a luz do lustre. Suas mãos tremiam violentamente. As lágrimas começaram a rolar por suas faces, arrastando a maquiagem cara, destruindo a máscara de perfeição que sempre exibia ao mundo. Isabela, minha menina, minha pequena princesa. As palavras saíam entrecortadas, entre soluços que sacudiam todo seu corpo com violência. Ricardo finalmente reagiu. Cruzou o salão em 3 passadas longas, mas quando tentou segurar sua esposa pelos ombros, ela se sacudiu com força brutal. Não me toque agora, não neste momento. Helena se virou para Júlia com olhos que ardiam de dor e desespero impossível de disfarçar. Esta joia desapareceu no dia do acidente terrível. A polícia disse que provavelmente alguém a roubou durante a confusão. Procurei durante anos intermináveis. E agora você aparece com ela pendurada no peito, como se fosse um enfeite qualquer sem valor. Eu não sabia de nada disso. Júlia começou a explicar, mas Beatriz a interrompeu com rispidez.
Claro que sabia perfeitamente. A governanta se aproximou com expressão de fúria mal contida. Esta moça chegou aqui com referências perfeitas demais, documentos organizados demais. Quanto pagaram para você se infiltrar nesta casa? Quem foi que te enviou aqui? Ninguém me enviou. Júlia ergueu a voz, e desta vez havia fogo em suas palavras. A senhora me contratou. Verificou minhas referências pessoalmente. Se há algo suspeito, pergunte-se por que a senhora não detectou antes. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Ninguém jamais havia falado daquela maneira com Beatriz. A mulher ficou paralisada, seu rosto ficando vermelho de indignação pura. Como ousa me falar assim? Beatriz levantou a mão e por um momento pareceu que iria esbofetear Júlia na frente de todos. Basta agora. A voz de Ricardo cortou o ar como um chicote. Todos se viraram para ele simultaneamente. O homem havia recuperado sua compostura habitual, mas algo em seus olhos havia mudado profundamente. Olhava o broche nas mãos de Helena com uma intensidade que ia muito além da simples surpresa. Era reconhecimento, era culpa. Ricardo. Helena se virou para seu marido lentamente. Você sabia alguma coisa sobre isto? O quê? Não, é claro que não. Mas a resposta saiu rápida demais, defensiva demais. Helena estreitou os olhos com desconfiança. Está mentindo para mim. Eu te conheço muito bem. Quando mente, pisca 3 vezes seguidas rapidamente. Acabou de fazer isso agora mesmo. Ricardo engoliu em seco visivelmente. Helena, este não é o momento adequado para essa conversa. Diga-me o que sabe imediatamente. Helena se aproximou de seu marido, o broche apertado contra o peito como se fosse a única coisa mantendo-a de pé. Sabia que esta joia tinha reaparecido? Sabia onde estava e não me contou nada? Não é tão simples assim. Ricardo tentou segurar as mãos de sua esposa, mas ela recuou bruscamente. O que não é simples. Nossa filha morreu de forma trágica. Esta era a joia favorita dela. E você está me dizendo que há algo que não é simples. Júlia observava a troca de acusações com o coração disparado. Algo maior estava acontecendo ali. Algo muito maior do que um simples broche roubado há anos. Senhora Helena. Júlia deu um passo à frente, arriscando-se. A mulher que me vendeu isto me disse algo mais importante. Todos se viraram para ela com atenção total. Helena a encarou com olhos injetados de lágrimas e uma esperança impossível. O que ela disse? Júlia respirou fundo antes de falar. Ela me disse que esta borboleta precisava voltar para casa, que estivera esperando o momento certo durante anos e que quando esse momento chegasse, verdades enterradas viriam à luz finalmente. O rosto de Beatriz empalideceu visivelmente. Ricardo fechou os olhos com força, como se tivesse acabado de receber um golpe físico. Helena deixou escapar um som que era metade riso, metade choro desesperado. Verdades enterradas. Que verdades são essas? Não sei ao certo. Júlia admitiu com sinceridade. Mas a mulher me descreveu esta casa com detalhes. Descreveu a senhora também. Disse que aqui eu encontraria as respostas que venho procurando a vida inteira. Que respostas? Helena exigiu saber. Respostas sobre o que exatamente? Júlia levou a mão atrás da orelha esquerda, afastando o cabelo escuro. Sobre por que tenho exatamente a mesma marca de nascença que sua filha Isabela tinha. Uma estrela de 5 pontas no mesmo lugar preciso que ela tinha a dela. O mundo inteiro pareceu parar de girar. Helena soltou o broche. Ele caiu no chão com um tinir metálico que pareceu se amplificar 1000 vezes no silêncio mortal. Ricardo se agarrou ao encosto de uma cadeira para não desabar. Beatriz recuou até a parede, levando uma mão à boca, seus olhos arregalados de horror absoluto. Nesse momento preciso, a porta do salão se escancarou violentamente. Um homem entrou apressado, seu terno amarrotado, seus sapatos cobertos de lama, seu rosto marcado pela urgência.
Era um dos investigadores particulares que Ricardo havia contratado anos antes para buscar pistas sobre o acidente de Isabela. Senhor Almeida, o homem ofegava visivelmente. Preciso falar com o senhor imediatamente. Encontramos algo crucial, algo que muda absolutamente tudo. Ricardo empalideceu ainda mais. Este não é o momento adequado para isso. Sim, é exatamente o momento. O investigador olhou diretamente para Júlia e em seus olhos havia reconhecimento claro. Porque esta jovem precisa saber que o carro que despencou pelo barranco naquela noite não levava apenas uma pessoa. As novas análises forenses encontraram evidências conclusivas de um segundo passageiro. Um bebê. Helena soltou um grito que atravessou as paredes grossas da mansão e ecoou pelo corredor. Júlia sentiu as pernas falharem, mas forçou-se a permanecer de pé com toda sua força de vontade. Beatriz deslizou pela parede até ficar sentada no chão, tremendo descontroladamente, e Ricardo cobriu o rosto com ambas as mãos, seus ombros sacudindo com soluços que havia reprimido durante anos inteiros. Meu Deus do céu! Sussurrou Helena olhando para Júlia como se a visse pela primeira vez, como se acabasse de compreender algo completamente impossível. Isabela estava grávida e ninguém sabia disso, exceto. Ela se virou lentamente para seu marido com acusação nos olhos. Exceto você. Você sabia, não é verdade, Ricardo? O silêncio que se seguiu foi a confissão mais eloquente possível. E naquele momento exato, Júlia compreendeu que não havia chegado àquela casa por mero acaso. Não havia encontrado o broche por acidente fortuito. Tudo havia sido orquestrado por forças que ela mal começava a compreender. A verdade estava prestes a explodir com violência. E quando explodisse, nenhuma vida naquela mansão voltaria a ser a mesma jamais. A revelação do investigador caiu sobre o salão como uma bomba devastadora. Helena cambaleou, suas pernas recusando-se a sustentá-la adequadamente, mas desta vez, quando Ricardo tentou ajudá-la, ela o empurrou com força surpreendente. Não ouse! O grito de Helena ressoou nas paredes de mármore frio. Você sabia. Todo este tempo você sabia a verdade. Ricardo recuou alguns passos, seu rosto se desfazendo completamente. Helena, me deixe explicar tudo, então explique agora mesmo. Helena avançou em sua direção, cada passo uma acusação silenciosa. Nossa filha estava esperando um bebê. Teve uma criança e essa criança desapareceu sem deixar rastros. E você sabia disso o tempo todo. Júlia observava a cena com o coração batendo descompassado. Cada revelação era como uma martelada contra sua realidade conhecida. Seria possível que fosse aquele bebê? Era realmente possível? Não foi exatamente como você está pensando. Ricardo ergueu as mãos em gesto defensivo. Isabela me confessou antes do acidente acontecer. Estava apavorada. Não sabia como contar para você, como revelar ao pai da criança. Quem era o pai? Helena praticamente berrou a pergunta. Ricardo fechou os olhos com força. Ela não quis me revelar. Disse apenas que era complicado, que havia perigo real, que precisava proteger o bebê de alguma ameaça. Perigo. Júlia interveio, sua voz tremendo visivelmente. Que tipo de perigo existia? Todos se voltaram para ela. Por um breve momento haviam esquecido completamente que ela estava presente. Você não tem direito algum de fazer perguntas aqui. Beatriz falou de sua posição no chão, mas agora havia veneno em sua voz. Nem sequer sabemos quem você realmente é. Pode ser qualquer pessoa, uma golpista, uma atriz contratada para nos enganar. Já chega, Beatriz. Helena se virou para sua governanta com um olhar penetrante. Você também tem ficado calada demais durante todos esses anos. Silenciosa demais. O que você sabe sobre tudo isso? Beatriz se levantou lentamente do chão, seus olhos movendo-se entre todos os presentes com nervosismo.
Sei apenas que esta família sofreu o bastante e que remexer o passado só trará mais dor para todos. Isso não é uma resposta verdadeira. O investigador particular falou da entrada e tenho mais informações que todos precisam ouvir com urgência, mas não aqui, não com tanta gente presente. Helena olhou para os empregados que permaneciam grudados nas paredes, observando o drama se desenrolar como se fosse uma peça de teatro. Todos saíam agora mesmo, menos Beatriz, Júlia e meu marido. Os empregados saíram quase correndo, murmurando entre si, seus olhos arregalados de choque completo. Quando a porta se fechou pesadamente, Helena se virou para o investigador. Fale tudo. Me conte cada detalhe. O homem que se apresentou como investigador Martins tirou uma pasta grossa de seu maleta de couro. Há anos me contratou para investigar o acidente de sua filha. Encerrei o caso porque aparentemente não havia mais nada a descobrir, mas nunca me senti satisfeito com as respostas oficiais. Então continuei investigando por conta própria nos meus momentos livres. E o quê? Ricardo havia recuperado alguma compostura, mas suas mãos ainda tremiam visivelmente. E descobri que alguém pagou uma quantia significativa para que certos registros desaparecessem dos arquivos, relatórios médicos, fotografias da cena do acidente, depoimentos de testemunhas oculares. Martins olhou diretamente para Ricardo. Alguém com muito poder e recursos abundantes. Ricardo empalideceu ainda mais. Não estou acusando o senhor ainda, mas preciso que me diga quem mais sabia sobre a gravidez de Isabela. Ninguém mais sabia. Ricardo sussurrou baixinho. Isabela me fez jurar que não contaria a ninguém até que ela estivesse preparada emocionalmente. Nem sequer para a própria mãe? Júlia perguntou olhando para Helena. Especialmente para a mãe dela, Ricardo respondeu com voz embargada. Isabela tinha receio de decepcionar você, Helena. Tinha medo de que você a julgasse severamente. Helena levou ambas as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo livremente por entre seus dedos. Minha filha tinha tanto medo de mim que preferiu enfrentar uma gravidez completamente sozinha. A dor em sua voz partiu o coração de Júlia em pedaços. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou de Helena e segurou sua mão com firmeza. Helena a encarou com olhos transbordando de lágrimas e por um momento foram apenas duas mulheres compartilhando uma dor impossível de suportar. Eu também cresci sem saber quem era minha mãe biológica. Júlia sussurrou com ternura. Também cresci com perguntas sem respostas possíveis, com um vazio que nada conseguia preencher adequadamente. Helena apertou a mão de Júlia, um soluço escapando de sua garganta. Se você realmente é, se de fato é, precisamos de provas concretas. Beatriz interrompeu bruscamente. Todos se viraram para ela. A governanta estava pálida, mas havia determinação férrea em seus olhos. Não podemos nos basear apenas em coincidências e emoções fortes. Precisamos de provas científicas irrefutáveis. Ela tem razão, Martins concordou com um aceno. Um teste de DNA confirmará ou descartará qualquer relação biológica entre vocês. Faremos isso. Helena declarou com voz firme apesar das lágrimas. Agora mesmo, ainda esta noite. Mas há um problema sério. Martins continuou, sua expressão ficando grave. Alguém mais sabe que estou investigando este caso. Hoje de manhã cedo invadiram meu escritório. Roubaram alguns arquivos específicos, não todos, mas os suficientes para demonstrar que estão tentando encobrir algo importante. Quem faria isso? Ricardo exigiu saber. Não sei ainda com certeza, mas seja quem for, possui recursos consideráveis e conexões poderosas e estão nervosos com minhas descobertas, o que significa que devemos agir rapidamente antes que... A luz do salão se apagou de repente. Todos ficaram mergulhados na escuridão completa. Que diabos está acontecendo?
Ricardo se moveu em direção à porta às cegas. Um barulho de vidro se estilhaçando veio de algum lugar distante da casa. Depois, passos correndo apressadamente, gritos de empregados assustados. "Fiquem aqui todos." Martins sacou uma lanterna potente de seu maleta e correu até a porta. Mas Beatriz foi mais rápida que ele. Na escuridão total, Júlia ouviu o som de algo sendo arrastado pelo chão, depois a porta do salão se fechando com força e sendo trancada pelo lado de fora com a chave. Beatriz. Helena correu até a porta e começou a socá-la com os punhos. "Abra esta porta imediatamente." Júlia pegou seu celular, a luz da tela iluminando fracamente o salão enorme. O que viu a fez prender a respiração por completo. O broche de Isabela havia desaparecido de onde Helena o deixara cair no chão. O broche. Júlia sussurrou com urgência. Beatriz levou o broche com ela. Helena se virou bruscamente, seus olhos brilhando com fúria na penumbra. Ela sabia de alguma coisa. Durante todo esse tempo, ela guardou algum segredo terrível. Ricardo martelou a porta pesada com força. "Beatriz, abra agora mesmo. Ela não vai abrir para nós." Martins disse, pegando seu próprio celular. "Vou chamar a polícia imediatamente." "Não." Ricardo o deteve com firmeza. "Se a polícia vier, isto se tornará público rapidamente. A imprensa descobrirá tudo. O escândalo será imenso. Você se preocupa mais com o escândalo do que com a verdade?" Helena o encarou com uma mistura de raiva e decepção profunda. "Mais do que descobrir o que realmente aconteceu com nossa filha única." "Não é isso, Helena, mas existem coisas que você desconhece completamente, coisas que Isabela me revelou, coisas extremamente perigosas." "Que coisas?" Helena se aproximou de seu marido e o agarrou pelas lapelas do paletó. "Me conte de uma vez por todas o que está escondendo de mim." Ricardo fechou os olhos, completamente derrotado. Isabela estava fugindo de alguém no dia do acidente fatal. Por isso, estava sozinha naquela estrada isolada. Por isso, não levava seguranças com ela. Me ligou naquela manhã completamente aterrorizada, me dizendo que alguém havia ameaçado tirar o bebê dela à força. O silêncio que se seguiu foi absoluto e sufocante. "Quem?" Júlia perguntou com voz trêmula. "Quem a ameaçou dessa forma? Não sei ao certo. Ela desligou antes de poder me revelar e essa foi a última vez que falei com ela ainda viva." Helena cambaleou para trás como se as palavras a tivessem golpeado fisicamente. Júlia a segurou antes que caísse no chão. Então, o acidente. Helena não conseguiu completar a frase por completo. Talvez não tenha sido um acidente de verdade. Martins completou o raciocínio. "Essa é a teoria que venho investigando há meses. E se estou correto, então alguém muito poderoso queria que Isabela e seu bebê desaparecessem permanentemente." Mas o bebê não desapareceu. Júlia sussurrou com crescente compreensão. "Se eu sou aquele bebê, então alguém me resgatou das ferragens. Alguém me levou até aquele hospital do sul e me deixou lá para que me encontrassem a salvo. Alguém que queria proteger você." Helena disse olhando para Júlia com nova compreensão em seus olhos. "Alguém que sabia que sua vida corria perigo real." Um barulho no corredor fez todos silenciarem abruptamente. Passos se aproximando com rapidez, a chave girando devagar na fechadura antiga. A porta se abriu pesadamente, mas não era Beatriz quem estava do outro lado como esperavam. Era uma mulher que Júlia nunca havia visto antes, mais velha, cabelos completamente grisalhos presos num coque, usando um chale bordado sobre os ombros delicados. Seus olhos eram bondosos, mas profundamente tristes, e em suas mãos carregava uma pequena mala antiga de couro gasto. "Olá, Helena." A mulher falou com voz suave, porém firme. Passaram-se muitos anos desde a última vez. Helena deixou escapar um grito abafado. "Doutora Clara, Clara Mendes." A mulher assentiu calmamente. "Vim porque Beatriz me telefonou mais cedo. Me disse que finalmente havia chegado o momento de contar a verdade completa para todos."
Onde está Beatriz neste momento? Ricardo exigiu saber com urgência. Ela foi embora daqui. Disse que não conseguia enfrentar esta situação, que havia carregado segredos pesados demais por tempo demais. A doutora Clara entrou no salão fechando a porta atrás de si, mas antes de partir, me entregou isto. Ela estendeu a mão aberta. Nela, brilhando sob a luz fraca do celular de Júlia, estava o broche de borboleta prateado. Beatriz me deu para que eu o guardasse com segurança. Disse que era a chave de tudo, que sem ele ninguém acreditaria na verdade quando finalmente viesse à tona. Helena pegou o broche com mãos tremendo violentamente. Que verdade você nos ocultou durante todos esses anos? A doutora Clara olhou diretamente para Júlia, e em seus olhos havia lágrimas contidas. A verdade é que fui eu quem socorreu Isabela na noite do acidente terrível. Fui eu quem a encontrou naquele carro completamente destroçado no fundo do barranco. E fui eu quem retirou um bebê de seus braços agonizantes. Um bebê que milagrosamente havia sobrevivido sem um único arranhão sequer. Júlia sentiu o mundo inteiro girar descontroladamente ao seu redor. Aquele bebê. A doutora continuou, sua voz se quebrando visivelmente. Tinha uma pequena marca na forma de estrela atrás da orelha esquerda. E quando o envolvi numa manta branca com bordados azuis que encontrei no carro, soube imediatamente que estava carregando algo muito mais importante que um simples bebê. Estava carregando um segredo capaz de destruir famílias extremamente poderosas para sempre. Por que não nos contou nada? Helena soluçou alto. Por que nos deixou acreditar que Isabela havia morrido completamente sozinha naquela estrada? Porque alguém extremamente perigoso queria que aquele bebê desaparecesse sem deixar vestígios. E a única forma de protegê-lo adequadamente era fazer com que todos acreditassem que ele nunca tinha sequer existido. A doutora Clara abriu a mala antiga com cuidado. Dentro havia documentos amarelados, fotografias desbotadas, registros médicos detalhados. Aqui está absolutamente tudo. A verdade completa e sem omissões. Mas antes de verem, precisam compreender uma coisa importante. Ela olhou para Helena com tristeza profunda estampada no rosto. O que vocês estão prestes a descobrir não mudará apenas suas vidas pessoais, mudará a vida de pessoas extremamente poderosas e influentes, e essas pessoas farão qualquer coisa para manter o segredo bem enterrado para sempre. Não me importo com isso, Helena declarou com voz firme e decidida. Quero saber o que aconteceu com minha filha única. Quero saber se esta jovem é minha neta de sangue e não me importa quem terei de enfrentar para descobrir a verdade completa. A doutora Clara assentiu lentamente. Então preparem-se adequadamente, porque o pai do bebê de Isabela não era um rapaz qualquer, sem importância. Ela fez uma pausa dramática olhando para cada um deles. Era o filho único da família mais poderosa deste país inteiro. Uma família que jamais permitiria que um escândalo desse tipo viesse a público. Ricardo se deixou cair pesadamente numa cadeira, seu rosto ficando completamente branco como papel. E Júlia compreendeu naquele instante que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Que as respostas que tanto havia procurado a vida inteira vinham com um preço que talvez não estivesse preparada para pagar com suas consequências, mas não havia mais volta atrás possível. A verdade estava finalmente vindo à luz inexoravelmente, e com ela chegavam consequências que ninguém havia antecipado ou planejado adequadamente. A doutora Clara colocou a mala antiga sobre a mesa de mármore polido. O som ecoou no silêncio tenso do salão como um trovão distante. Todos se aproximaram como se fossem atraídos por um ímã invisível, incapazes de resistir à promessa de respostas que haviam aguardado durante anos intermináveis de sofrimento. Antes de abrir isto completamente, Clara falou com voz carregada de gravidade.
precisam entender algo fundamental. O que vocês estão prestes a ver não pode ser desfeito jamais. Uma vez que conheçam a verdade inteira, suas vidas nunca mais voltarão a ser as mesmas que eram antes. Nada mais é igual ao que era. Helena respondeu, sua voz rouca de tanto chorar. Abra essa mala agora mesmo. Júlia sentia as pernas tremendo sem controle. Agarrou-se ao encosto de uma cadeira, tentando manter a compostura com todo o seu esforço. Mas quando Helena se virou para olhá-la diretamente, algo nos olhos da mulher mais velha a desfez completamente por dentro. Estou com tanto medo, Júlia sussurrou, e as lágrimas que havia contido com tanto esforço finalmente começaram a cair livremente. Durante toda a minha vida carreguei este vazio imenso dentro de mim, esta sensação constante de que algo fundamental faltava, de que eu não pertencia a lugar nenhum deste mundo. Minha mãe adotiva, Mariana, me amou com todo o seu coração generoso, mas sempre soube que havia um mistério sobre minha origem. E agora, sua voz se partiu em pedaços. Agora, os soluços sacudiram seu corpo com tamanha força que teve de se sentar imediatamente. Helena se aproximou sem hesitar, ajoelhando-se na frente dela, segurando suas mãos entre as suas com firmeza. Escute-me com atenção. Helena falou com uma ternura que Júlia jamais havia escutado antes em sua voz. Não importa o que aconteça, não importa o que descobramos aqui esta noite, quero que saiba algo muito importante. Desde o momento exato em que vi esse broche em seu peito, algo dentro de mim despertou subitamente. Uma parte do meu coração que esteve morta durante anos começou a pulsar novamente com vida. Júlia ergueu o olhar, lágrimas rolando abundantemente por suas bochechas. E se eu não for ela? E se for apenas uma estranha com coincidências cruéis demais? Então será uma estranha que me ajudou a descobrir o que aconteceu com minha filha. E isso já é muito mais do que qualquer pessoa fez por mim em todos estes anos de busca. Helena apertou suas mãos com força. Mas algo me diz que você não é uma estranha qualquer. Algo me diz que minha menina finalmente voltou para casa depois de tanto tempo. O choro de Júlia se intensificou violentamente. Helena a abraçou com força e ambas as mulheres choraram juntas, compartilhando uma dor e uma esperança que as unia muito além de qualquer teste de DNA possível. Ricardo observava a cena com o rosto completamente desfigurado pela culpa acumulada. Martins mantinha uma expressão profissional cuidadosa, mas seus olhos demonstravam compaixão genuína. Já chega de lágrimas agora, Clara disse finalmente, embora sua própria voz tremesse visivelmente. É hora da verdade completa. Ela abriu a mala com um clique metálico audível. Dentro havia pastas amareladas pelo tempo, fotografias antigas, documentos médicos e algo envolto em papel de seda delicado. Clara retirou primeiro uma fotografia, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa. Todos se aproximaram rapidamente para vê-la com clareza. Era Isabela, jovem, linda, radiante de felicidade, mas não estava sozinha na imagem. Ao seu lado, havia um homem jovem, atraente, com expressão arrogante estampada no rosto. Ambos sorriam para a câmera. Suas mãos estavam entrelaçadas com ternura. Este é Felipe Silveira. Clara apontou para o homem na fotografia, filho único da família Silveira. Os donos de metade das indústrias deste país, políticos influentes, empresários com conexões que alcançam até o mais alto escalão do governo nacional. Helena deixou escapar um grito abafado. Os Silveira! Meu Deus do céu! Os Silveira você os conhece? Júlia perguntou com urgência. Todo mundo conhece essa família, Ricardo respondeu com voz tensa e controlada. São absolutamente intocáveis. Ninguém ousa se meter com eles. Quem tenta simplesmente desaparece sem deixar rastro.
Isabela e Felipe se conheceram na Universidade Federal. Clara continuou sua narrativa. Se apaixonaram perdidamente. Mas a família Silveira tinha outros planos muito específicos para seu filho único. Felipe já estava comprometido formalmente com a filha de outra família poderosa. Um casamento arranjado, conveniente para os negócios, extremamente lucrativo para ambas as partes. Isabela nunca me contou sobre nenhum namorado. Helena murmurou olhando a fotografia com dor visível no rosto. Por que escondeu isso de mim completamente? Porque Felipe pediu que mantivesse o relacionamento em segredo absoluto. Clara explicou com paciência. Ele prometeu a ela que romperia o compromisso arranjado, que enfrentaria sua família poderosa. Mas quando Isabela descobriu que estava grávida, ele a abandonou covardemente. Júlia completou com amargura na voz. Pior do que isso. Clara retirou outro documento da mala antiga. Felipe ofereceu uma quantia substancial de dinheiro para que ela fizesse um aborto discreto. Quando Isabela se recusou terminantemente, as ameaças começaram a chegar. Ela colocou sobre a mesa uma série de cartas antigas. Júlia as leu com horror crescente a cada linha. Eram ameaças veladas, advertências sinistras, ordens para que Isabela fizesse o que era correto ou enfrentaria consequências graves. Os Silveira não podiam permitir que um escândalo desse tipo viesse a público de jeito nenhum. Martins interveio com voz firme. Um bebê ilegítimo do herdeiro único com uma jovem de boa família, mas sem as conexões políticas deles, teria arruinado anos de planejamento cuidadoso, alianças comerciais importantes, negócios milionários em andamento. Então, a mataram. Helena sussurrou com horror estampado no rosto. Assassinaram minha filha para proteger sua reputação pública. Não tenho certeza se tentaram matá-la deliberadamente, Clara disse com cautela. Acredito que queriam assustá-la, obrigá-la a desaparecer da cidade, talvez forçá-la a ir para outro país, mas algo deu terrivelmente errado naquela noite fatídica. Ela retirou um relatório policial antigo, as páginas amareladas e manchadas pelo tempo. O carro de Isabela saiu da estrada em altíssima velocidade. Os investigadores oficiais encontraram marcas de frenagem errática, como se ela estivesse fugindo desesperadamente de algo ou de alguém. Alguém a perseguiu naquela noite. Ricardo se aproximou lendo o relatório por cima do ombro de Clara. Há depoimentos de testemunhas que viram um carro preto seguindo o dela, mas esses testemunhos desapareceram misteriosamente dos arquivos oficiais logo depois. Martins apontou para as páginas com determinação. Alguém com poder imenso se certificou de que certos detalhes cruciais nunca vissem a luz do dia. Carmen sentiu náuseas intensas. Então tentaram matar tanto Isabela quanto a mim, mas Isabela protegeu o bebê até seu último suspiro de vida. Clara falou com voz quebrada de emoção. Quando cheguei à cena do acidente terrível, encontrei o carro completamente destroçado no fundo do barranco profundo. Isabela estava inconsciente, sangrando abundantemente, mas segurava o bebê envolto naquela manta bordada, pressionado contra seu peito. Ela havia usado seu próprio corpo como escudo protetor. Helena levou ambas as mãos à boca, soluços escapando violentamente entre seus dedos. O bebê estava perfeitamente bem. Clara prosseguiu, sem um único arranhão, como se um anjo o tivesse protegido milagrosamente. Mas soube imediatamente que estava em perigo mortal. Se os Silveira descobrissem que havia sobrevivido, por que não nos contou a verdade? Ricardo exigiu com voz partida. Por que não nos entregou nossa neta de sangue? Porque vocês são Helena e Ricardo Almeida. Clara o encarou diretamente. São poderosos, sim, ricos, sim, mas os Silveira estão em outro nível de influência completamente diferente. Se tivessem sabido que vocês tinham o bebê, teriam encontrado uma forma de tomá-lo ou algo muito pior ainda. Então você a escondeu.
Júlia disse, finalmente compreendendo tudo. Me levou até aquele hospital do sul distante. Me deixou onde sabia que alguém de bom coração me encontraria. Clara assentiu, lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. Trabalhei com uma enfermeira de extrema confiança naquele hospital, Mariana Souza. Contei parte da verdade, o suficiente para que ela entendesse que sua vida dependia do segredo. Ela aceitou adotá-la, criá-la como sua própria filha, mantê-la escondida e protegida. Mariana. Júlia sussurrou o nome de sua mãe adotiva com amor e dor misturados. Ela sempre soube mais do que me contou durante todos esses anos. Ela amou você como se fosse sua própria carne e sangue. Clara assegurou com convicção. E manteve você completamente a salvo durante todos estes anos longos. Mas antes de morrer, me telefonou. Me disse que era tempo de você conhecer a verdade sobre sua origem. Me deu permissão para guiá-la de volta para sua família verdadeira. A mulher do mercado de antiguidades. Helena disse subitamente. Era você quem vendeu o broche para Júlia. Clara sorriu tristemente. Não fui eu pessoalmente, mas sei exatamente quem foi. Alguém que também queria que a verdade finalmente viesse à luz depois de tanto tempo. Quem foi? Todos perguntaram em uníssono ansioso. Antes que Clara pudesse responder, o som de vidro se estilhaçando explodiu do andar superior da mansão. Gritos agudos, passos correndo freneticamente, algo pesado caindo com estrondo. Martins pegou seu celular rapidamente. Há várias pessoas invadindo a casa neste momento. Vários homens. São os Silveira. Ricardo empalideceu visivelmente. Descobriram que estamos investigando tudo. Precisamos sair daqui imediatamente. Martins se moveu em direção à porta com rapidez, mas ela se escancarou antes que pudesse alcançá-la. 3 homens entraram com passos firmes. Não eram empregados da casa. Seus ternos eram refinados demais. Seus movimentos coordenados demais. Segurança particular, talvez algo muito pior. Família Almeida. O homem da frente falou com voz suave, porém ameaçadora. A família Silveira solicita sua presença imediata. Há assuntos delicados que precisam ser esclarecidos urgentemente. Não vamos a lugar nenhum. Helena se pôs de pé, colocando-se entre os homens e Júlia. Esta é minha casa. Saiam agora ou chamo a polícia imediatamente. O homem sorriu sem demonstrar humor algum. A polícia não virá, senhora Almeida. Os Silveira já se certificaram disso antecipadamente. Agora podem vir de forma voluntária ou podemos fazer isto da maneira mais difícil. Ricardo deu um passo ameaçador à frente. Estão ameaçando minha família dentro da minha própria casa. Não estamos ameaçando absolutamente ninguém, senhor Almeida. Estamos apenas convidando educadamente. O senhor Felipe Silveira deseja conversar com vocês sobre certos rumores perturbadores que chegaram aos seus ouvidos. Rumores sobre um bebê que deveria ter morrido há muitos anos atrás. Júlia sentiu o terror congelá-la por completo. Estes homens sabiam de tudo. Os Silveira sabiam que ela estava ali, sobre meu cadáver. Helena declarou com ferocidade. Não vão encostar um dedo sequer nesta moça. Senhora Almeida, não seja tão dramática. Apenas queremos conversar civilizadamente. Mentira absoluta. Clara gritou retirando algo da mala antiga. Era um envelope grosso e lacrado. Tenho provas aqui. Tenho evidências de absolutamente tudo que fizeram. Do acidente, das ameaças, da conspiração para ocultar o bebê. O rosto do homem se endureceu visivelmente. Doutora Mendes, que surpresa desagradável. Pensávamos que tivesse aprendido a manter a boca bem fechada depois de todos estes anos de silêncio. Estive calada porque tinha medo terrível. Clara admitiu com honestidade. Mas não tenho mais. Esta menina merece conhecer a verdade completa e os Silveira merecem pagar por tudo que fizeram. O homem fez um gesto sutil.
Os outros dois avançaram ameaçadoramente. Martins se interpôs com coragem. Sou investigador particular licenciado. Tudo o que está acontecendo aqui está sendo gravado em tempo real. Se tocarem em alguém, será evidência incontestável. O homem o olhou com desprezo evidente. Gravações podem desaparecer facilmente. Testemunhas podem esquecer convenientemente. Investigadores podem sofrer acidentes trágicos. Mas cópias não podem desaparecer quando estão em mãos de jornalistas respeitados. Uma voz feminina falou calmamente da entrada. Todos se viraram simultaneamente. Uma mulher entrou no salão, seu cabelo grisalho preso num coque elegante, um chale bordado sobre seus ombros delicados. Júlia a reconheceu instantaneamente. Era a mulher do mercado de antiguidades. Olá, Helena. A mulher disse com voz suave, mas firme. Passaram-se muitos anos desde nosso último encontro. Helena deixou escapar um grito abafado. Teresa! Teresa Costa! A mesma pessoa. A mulher sorriu com tristeza. Sua antiga melhor amiga e a pessoa que tem protegido sua neta durante todos estes anos difíceis. O mundo de Júlia girou violentamente. Teresa. O nome soava familiar, como um eco de conversações que Mariana tinha em voz baixa, quando pensava que Júlia estava dormindo. Você, Helena sussurrou com voz trêmula. Você sabia o tempo todo que minha neta estava viva e nunca me disse absolutamente nada, porque manter em segredo era a única forma de mantê-la realmente viva. Teresa respondeu com firmeza. Mas agora o segredo está vindo à luz de qualquer maneira. Então, decidi me certificar de que quando isso acontecesse, os Silveira não pudessem enterrá-lo novamente desta vez. Ela ergueu um dispositivo USB pequeno. Aqui está absolutamente tudo. Cópias de todos os documentos importantes, depoimentos gravados, evidências fotográficas irrefutáveis e, o mais importante, a confissão completa de alguém muito próximo à família Silveira que está disposto a testemunhar em tribunal. Os homens de segurança recuaram ligeiramente com hesitação. Este dispositivo, Teresa continuou com confiança, tem cópias nas mãos de 3 jornalistas investigativos diferentes. Se algo acontecer a qualquer um de nós, se Júlia desaparecer misteriosamente, se Helena ou Ricardo sofrerem algum acidente conveniente, tudo será publicado automaticamente em todos os meios de comunicação. O líder dos homens falou por um auricular invisível. Esperou em silêncio, escutou atentamente, finalmente assentiu com relutância. Os Silveira esperarão por enquanto, disse finalmente com frieza. Mas isto está longe de terminar aqui. A família não permitirá que um escândalo deste tamanho destrua décadas de trabalho árduo. Então será melhor se prepararem adequadamente. Helena falou com voz de aço temperado. Porque vou lutar por minha neta com absolutamente tudo que possuo. E não me importa o quão poderosos sejam vocês. Ninguém vai me arrancar minha família novamente. Os homens se retiraram lentamente, mas a ameaça permaneceu flutuando no ar como fumaça tóxica. Quando finalmente partiram, Júlia se deixou cair numa cadeira tremendo incontrolavelmente. Helena a abraçou imediatamente com força. Você está segura, Helena murmurou suavemente. Prometo que está segura comigo. Mas ambas sabiam que era uma promessa difícil de cumprir completamente. Porque agora os Silveira sabiam que Júlia estava viva e uma família tão poderosa não se renderia facilmente jamais. Teresa se aproximou, estendendo sua mão para Júlia com gentileza. Há muito mais que você precisa saber sobre quem realmente é, sobre o poder que possui e sobre por que o Silveira tem tanto medo de você especificamente. Júlia segurou sua mão com dedos tremendo. Que poder? Sou apenas uma moça completamente normal. Teresa sorriu misteriosamente. Isso é o que você acreditou durante toda a sua vida. Mas Júlia Flores é apenas o nome que lhe deram para protegê-la. Seu nome verdadeiro,
O nome que Isabela escreveu no certidão de nascimento, que escondemos cuidadosamente, é muito diferente. E esse nome tem o poder de destruir o Império Silveira desde suas fundações mais profundas. O silêncio no salão era tão denso que Júlia conseguia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. As palavras de Teresa ecoavam em sua mente como sinos de catedral. Meu verdadeiro nome tem o poder de destruir o Império Silveira. Que nome é esse? Júlia perguntou com voz tremendo. Quem sou eu realmente? Teresa se aproximou segurando o rosto de Júlia entre suas mãos com ternura que a fez lembrar de Mariana. Isabela escolheu um nome para você antes de perder a consciência naquela noite terrível. Um nome que escreveu com seu próprio sangue num papel que me entregou antes das ambulâncias chegarem. Ela retirou do bolsillo de seu chale um papel antigo, manchado, dobrado com extremo cuidado. Estendeu-o sobre a mesa com reverência. Todos se aproximaram para ver claramente. Escrito com letra trêmula, porém legível, estava: Isabela Helena Almeida Silveira. Helena deixou escapar um grito, suas pernas cedendo completamente. Ricardo teve de segurá-la para evitar que caísse. Almeida Silveira. Ricardo sussurrou com horror e compreensão súbita. Isabela deu ambos os sobrenomes à criança. Isso significa que esta menina é herdeira legítima de ambas as famílias. Martins completou, entendendo imediatamente todas as implicações legais. Por lei, tem direito a reclamar herança significativa dos Silveira. É muito mais que isso. Teresa falou com urgência crescente. O avô de Felipe, senhor Henrique Silveira, deixou um testamento muito específico antes de falecer. Estabeleceu que qualquer descendente direto de sangue Silveira tinha direito irrevogável a reclamar uma parte substancial das ações da empresa familiar. Não importava absolutamente se o descendente fosse legítimo ou não. Quanto? Ricardo perguntou com seriedade. 30% das ações totais. Teresa respondeu calmamente. Suficiente para ter voz e voto em todas as decisões importantes da empresa. Suficiente para bloquear qualquer movimento estratégico que a família queira fazer sem seu consentimento. Júlia sentiu o mundo girar violentamente. Mas eu não quero o dinheiro deles. Não quero absolutamente nada desta gente. Não se trata do que você quer ou deixa de querer. Helena falou, recuperando-se do choque inicial. Trata-se de que os Silveira construíram seu império inteiro sobre mentiras, segredos e crimes terríveis. Se você tem o poder legal de expô-los, de obrigá-los a prestar contas, então toda a sua estrutura de poder se desmorona completamente. Clara completou o raciocínio. Por isso queriam você morta, não apenas pelo escândalo da gravidez indesejada, mas porque sua existência mesma ameaçava o controle absoluto deles sobre a empresa multimilionária. Júlia se deixou cair pesadamente numa cadeira, a magnitude de tudo esmagando-a. Eu só queria saber quem era, apenas queria encontrar minha família verdadeira e agora descubro que sou uma ameaça para uma das famílias mais poderosas do país inteiro. Você não é uma ameaça. Helena se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com firmeza. Você é justiça pura. É a voz de minha filha que foi brutalmente silenciada. É a verdade que tentaram enterrar para sempre. As lágrimas rolaram pelo rosto de Júlia abundantemente. Não sei se sou forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Você não precisa ser sozinha. Helena apertou suas mãos com força reconfortante. Vou estar com você em cada passo desta jornada. Prometo solenemente. O momento foi interrompido pelo som da porta principal se abrindo, passos apressados no corredor de mármore. Todos se tensaram, preparando-se para outro ataque iminente. Mas quem entrou no salão não era um inimigo. Era Beatriz. A governanta estava completamente despenteada, sua roupa amarrotada, seus olhos vermelhos e inchados de chorar.
Em suas mãos carregava uma caixa de metal antiga e enferrujada. Perdoe-me, foram suas primeiras palavras, saindo entre soluços incontroláveis. Perdoe-me por ser tão covarde durante todos estes anos. Beatriz. Helena se pôs de pé, sua voz ainda fria. Você nos trancou aqui, levou o broche, nos deixou vulneráveis quando mais precisávamos de você. Eu sei perfeitamente. Beatriz caiu de joelhos no chão, lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. E me odeio por isso com toda a minha alma, mas precisava buscar isto urgentemente. Ela ergueu a caixa de metal com esforço. Isabela me deu isto na noite anterior ao acidente fatal. Me fez jurar que esconderia para sempre, que nunca diria a ninguém, a menos que sua filha aparecesse um dia. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Sua filha. Helena sussurrou com incredulidade. Isabela sabia que teria uma filha. Ela sonhou com isso. Beatriz falou entre lágrimas copiosas. Na noite anterior ao acidente, veio até meu quarto particular. Estava aterrorizada, mas também cheia de esperança inexplicável. Me disse que havia sonhado onde sua filha crescia longe, mas completamente a salvo. Me disse que se algo lhe acontecesse, seu bebê sobreviveria milagrosamente e algum dia retornaria para casa. Beatriz estendeu a caixa para Júlia com mãos tremendo violentamente. Isabela disse que quando sua filha retornasse, eu saberia reconhecê-la imediatamente. Disse que carregaria a estrela atrás da orelha como marca do próprio céu. Júlia pegou a caixa com reverência absoluta. Era pesada, fria, antiga. Com dedos tremendo, abriu o fecho enferrujado. Dentro havia cartas, dezenas de cartas escritas em papel fino com a letra elegante de Isabela. Júlia pegou a primeira do monte. Estava endereçada diretamente a ela. Para minha Isabela. Júlia leu em voz alta, sua voz se quebrando visivelmente. Se está lendo isto, significa que não pude estar com você como desejava ardentemente. Significa que tive de deixá-la ir para mantê-la a salvo do perigo. Mas quero que saiba algo fundamental. Cada dia de sua vida, mesmo não podendo vê-la crescer, amei você com cada fibra do meu ser. As lágrimas de Júlia caíam sobre o papel delicado, manchando as palavras escritas anos atrás por uma mãe que nunca conheceu. Você é meu milagre, continuou lendo com dificuldade. Minha pequena guerreira valente, e embora não possa criá-la, embora não possa estar presente para vê-la crescer e se tornar uma mulher, sei que está destinada a grandes coisas. Está destinada a mudar o mundo, a trazer justiça onde há corrupção profunda, a trazer luz onde há escuridão densa. Helena soluçava abertamente agora, agarrando-se a Ricardo. O homem também tinha lágrimas rolando livremente por suas bochechas. Júlia continuou lendo, sua voz entrecortada, mas firme. Os Silveira acreditam que possuem todo o poder do mundo. Acreditam que podem controlar vidas, destruir pessoas, apagar verdades inconvenientes, mas estão completamente enganados. Porque você é mais forte que todo o dinheiro deles, mais poderosa que todas suas conexões políticas. Você é a verdade, meu amor, e a verdade sempre vem à luz eventualmente. Isabela sabia perfeitamente. Teresa sussurrou com admiração genuína. Sabia exatamente o que estava fazendo ao protegê-la. Sabia que estava enviando você para um destino muito maior. Júlia baixou a carta, olhando as outras na caixa antiga. Havia pelo menos 20 cartas mais, todas endereçadas a ela para diferentes etapas de sua vida. Aniversários que Isabela sabia que não testemunharia, formaturas que nunca presenciaria, casamentos que nunca celebraria. Há algo mais no fundo da caixa. Beatriz apontou com o dedo trêmulo. Algo que Isabela disse que era a chave de absolutamente tudo. Júlia moveu as cartas cuidadosamente para o lado. No fundo da caixa havia um envelope selado com lacre vermelho escrito na frente.
para abrir somente quando Isabela estiver pronta para enfrentar seu destino verdadeiro. Você está pronta? Helena perguntou suavemente. Júlia olhou para todos os presentes com atenção. Helena, sua avó recém-descoberta, com olhos cheios de lágrimas e esperança renovada. Ricardo, seu avô, com expressão de arrependimento profundo e determinação nova. Clara, a doutora que a salvou daquele acidente. Teresa, a guardiã de segredos por tantos anos. Martins, o investigador que nunca desistiu da verdade. E Beatriz, quem finalmente encontrou coragem de fazer o correto. Estou pronta, Júlia disse, rompendo o lacre vermelho. Dentro havia um documento legal, mas não era qualquer documento comum. Era um testamento, o testamento de Isabela. Martins o leu rapidamente, seus olhos se arregalando progressivamente com cada linha. Isto é absolutamente incrível. O que diz? Victoria exigiu com urgência. Isabela deixou tudo. Martins falou com assombro genuíno. Sua herança completa, que incluía ações significativas da empresa Almeida e propriedades que havia herdado de sua avó materna. Absolutamente tudo em nome de sua filha, Isabela Helena Almeida Silveira. Quanto? Ricardo perguntou com seriedade. Suficiente para fazer de Júlia uma das mulheres mais ricas do país inteiro. Martins respondeu impressionado. Mas há muito mais aqui. Isabela também deixou instruções específicas detalhadas. Se algo lhe acontecesse, queria que se investigasse profundamente a família Silveira. Ela havia contratado investigadores particulares semanas antes de sua morte. Deixou-lhes informações valiosas, pistas cruciais, evidências concretas. Onde está essa evidência? Helena perguntou urgentemente. Aqui mesmo. Teresa sacou outro dispositivo USB. Tenho sido a custodiante de tudo durante anos, esperando o momento preciso para usar. E esse momento é agora mesmo. Ela conectou o dispositivo numa laptop que Ricardo rapidamente trouxe de outro cômodo. O que apareceu na tela deixou todos completamente sem fôlego. Eram vídeos, dezenas de vídeos de Isabela documentando absolutamente tudo. As ameaças recebidas, as ligações ameaçadoras, as mensagens intimidadoras. Ela até tinha gravações de conversas com Felipe, onde ele admitia abertamente que sua família faria qualquer coisa necessária para evitar o escândalo público. Isabela foi extremamente inteligente. Martins murmurou com admiração profunda. Documentou tudo meticulosamente. Criou um caso legal hermético e irrefutável. Por que nunca usou isto antes? Ricardo perguntou a Teresa com dor evidente. Por que esperou tanto tempo? Porque Isabela me fez prometer algo muito importante. Teresa respondeu olhando-o diretamente nos olhos. Me fez jurar que só usaria esta evidência se sua filha retornasse para reclamar seu lugar legítimo. Disse que isto não era sobre vingança pessoal, era sobre justiça pura, e somente Isabela tinha o direito de decidir o que fazer com esta informação poderosa. Todos se viraram para Júlia simultaneamente. A jovem olhava a tela, vendo sua mãe biológica falar, rir, chorar, documentar sua própria história trágica. Era como observar um fantasma. Mas também era como conhecer, finalmente, a mulher que lhe deu vida e a protegeu. O que você quer fazer, Júlia? Helena perguntou com ternura. Esta é sua decisão completamente, de mais ninguém. Júlia fechou os olhos, sentindo o peso de gerações inteiras sobre seus ombros jovens. Pensou em Mariana, quem a criou com amor incondicional. Pensou em Isabela, quem a protegeu com seu último suspiro de vida. Pensou em Helena, quem nunca parou de buscar respostas. E pensou em todas as outras pessoas que os Silveira provavelmente haviam machucado ao longo dos anos. Todas as verdades enterradas, todas as vidas destruídas impunemente. Ela abriu os olhos e neles
Havia uma determinação que ninguém havia visto antes. Vamos expor absolutamente tudo, Júlia declarou com voz firme e resoluta. Vamos levar esta evidência às autoridades competentes. Vamos exigir justiça, não apenas para Isabela, mas para todos que sofreram pelo poder do Silveira. Helena sorriu com orgulho feroz. Essa é minha neta verdadeira. Mas Júlia prosseguiu com firmeza. Faremos isto de forma completamente legal, sem vingança pessoal, sem nos rebaixar ao nível deles. Vamos demonstrar que a verdade e a justiça são mais poderosas que dinheiro e conexões políticas. Será extremamente perigoso. Martins advertiu com seriedade. Os Silveira não se renderão facilmente jamais. Eu sei disso, Júlia respondeu com convicção. Mas não tenho mais medo de nada porque agora sei quem sou, sei de onde vim e sei que não estou sozinha nesta luta. Helena a abraçou com força esmagadora. Nunca estará sozinha novamente, prometo isso solenemente. O telefone de Martins tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu, escutou atentamente e sua expressão ficou grave rapidamente. Temos um problema sério, disse ao desligar. Felipe Silveira acabou de convocar uma coletiva de imprensa. Vão fazer uma declaração pública em exatamente 1 hora. Sobre o quê? Ricardo perguntou tenso. Sobre a suposta fraude de uma jovem que está tentando extorquir a família Silveira, alegando falsamente ser filha ilegítima de seu herdeiro. Júlia sentiu o sangue congelar em suas veias. Vão destruir minha reputação completamente antes que possamos expor a verdade real. Não, se chegarmos primeiro que eles. Teresa disse com determinação absoluta. Tenho contatos excelentes na mídia, jornalistas que esperaram anos por uma oportunidade de expor o Silveira publicamente. Então precisamos nos mover rapidamente. Helena declarou, assumindo o comando da situação. Martins, contacte seus jornalistas imediatamente. Clara, prepare toda a documentação médica. Teresa, reúna todas as evidências. Ela se virou para seu marido com expressão séria. Você vai usar todas suas conexões para nos certificar que esta história chegue às pessoas corretas. Posso confiar em você? Ricardo assentiu solenemente. Pode confiar. Não vou falhar com vocês novamente. E eu? Júlia perguntou com determinação. Helena segurou sua mão entrelaçando seus dedos com firmeza. Você vai se preparar para contar sua história ao mundo inteiro, para mostrar a todos quem você realmente é e para demonstrar aos Silveira que subestimaram gravemente a filha de Isabela Almeida. Júlia assentiu, sentindo uma força nova fluindo através de todo o seu ser. Não era mais apenas Júlia Flores, a empregada órfã e sem passado. Era Isabela Helena Almeida Silveira, herdeira legítima, sobrevivente contra todas as probabilidades e portadora de uma verdade que mudaria tudo. A batalha estava apenas começando, mas desta vez estava preparada. Desta vez não estava sozinha e desta vez a verdade não ficaria enterrada para sempre. A sala de imprensa do Hotel Imperial estava completamente abarrotada. Jornalistas, câmeras, micrófonos por absolutamente toda parte. Felipe Silveira estava programado para falar em exatos 30 minutos, mas Helena Almeida tinha outros planos bem diferentes. Você tem certeza absoluta disto? Júlia perguntou, enquanto ajustava o vestido elegante que Helena lhe havia dado. Não parecia mais uma empregada doméstica comum, parecia o que realmente era. Uma herdeira legítima, completamente certa. Helena respondeu apertando sua mão com força. Os Silveira jogam com mentiras elaboradas. Nós vamos jogar com a verdade pura e a verdade sempre vence no final. Martins havia trabalhado com extrema rapidez. Usando todos seus contatos, conseguiu que vários jornalistas investigativos importantes chegassem antes dos meios de comunicação controlados pelos Silveira. Também havia alertado organizações de direitos civis e grupos anticorrupção sobre a coletiva.
É agora ou nunca. Teresa disse, revisando os documentos pela última vez. Os resultados do teste de DNA chegaram a exatos 10 minutos. Todos se viraram para ela simultaneamente. Júlia sentiu o coração parar completamente. Helena mal conseguia respirar de tanta ansiedade. Teresa sorriu com lágrimas brotando em seus olhos. É uma correspondência de 99,9%. Júlia é sua neta, Helena, sem absolutamente nenhuma dúvida possível. Helena soltou um grito sufocado, abraçando Júlia com tamanha força que ambas quase tombaram. As lágrimas fluíam livremente enquanto se agarravam uma à outra. Avó e neta finalmente unidas por algo muito maior que esperança. Minha bebê. Helena chorava copiosamente. Minha pequena Isabela finalmente em casa, onde sempre pertenceu. Júlia não conseguia falar, apenas podia chorar e abraçar a mulher que havia buscado inconscientemente a vida inteira. Odeio interromper este momento, Ricardo falou com voz também emocionada. Mas temos apenas 5 minutos antes de Felipe subir ao palco principal. Precisamos nos mover agora. Elas se separaram, limpando as lágrimas do rosto. Helena segurou o rosto de Júlia entre suas mãos com ternura. Pronta para mudar o mundo inteiro? Júlia assentiu com convicção. Pronta. Entraram no salão de conferências por uma porta lateral discreta. O murmúrio de conversações cessou abruptamente quando as pessoas os viram. Helena Almeida era uma figura extremamente conhecida. Sua presença ali não era mera coincidência. Subiram ao palco exatamente quando Felipe Silveira entrava pelo outro lado com seu séquito de advogados caros e assessores de imagem. Felipe parou completamente ao vê-los. Seu rosto, que havia mantido uma expressão de confiança arrogante, empalideceu visivelmente. "O que estão fazendo aqui?" Ele exigiu saber rapidamente, recuperando-se. "Exercendo nosso direito de responder às suas acusações antes que as faça publicamente." Helena respondeu com voz de aço temperado. Ela se aproximou do microfone principal, deslocando Felipe com uma autoridade que não admitia discussão alguma. "Damas e cavalheiros da imprensa." Helena falou com voz clara e potente. "Vocês foram convocados aqui para escutar o senhor Felipe Silveira nos acusar a mim e a minha família de fraude e extorsão elaboradas. Mas antes que ele fale, eu tenho algo muito importante a dizer." Os jornalistas se inclinaram para a frente, câmeras gravando cada segundo precioso. "Há anos atrás," Helena continuou, sua voz tremendo, mas firme, "minha única filha Isabela morreu num acidente automobilístico trágico. Ou pelo menos foi isso que nos disseram na época. O que não nos contaram é que Isabela não estava sozinha naquele dia fatídico. Levava consigo sua filha recém-nascida, minha neta." O murmúrio na sala cresceu exponencialmente. Flashes de câmeras explodiram como relâmpagos contínuos. "Isto é completamente ridículo." Felipe tentou interromper, mas Helena levantou a mão com autoridade. "Tenho provas irrefutáveis," declarou firmemente. Martim subiu ao palco com uma laptop, conectando-a ao projetor gigante. A tela enorme atrás deles ganhou vida. Isabela apareceu jovem e linda, olhando diretamente para a câmera. "Meu nome é Isabela Almeida." A voz de Isabela preencheu a sala completamente. "E estou gravando este vídeo porque tenho medo terrível. Medo de que a família Silveira me faça mal a mim ou ao meu bebê por nascer." O silêncio na sala era absolutamente total. Todos os olhos estavam colados na tela gigante. Isabela continuou documentando as ameaças recebidas, mostrando mensagens, reproduzindo ligações gravadas. Em uma delas, se escutava claramente a voz de Felipe. "Isabela, seja razoável. Minha família nunca aceitará este bebê. Há maneiras de resolver isto discretamente. Você quer que eu aborte?" A voz de Isabela soava horrorizada.
É a melhor opção para todos os envolvidos. Te compensaremos generosamente. Não! Isabela gritava na gravação. Este é meu bebê, nosso bebê. Então prepare-se para as consequências graves. A chamada terminava abruptamente. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. Felipe estava branco como papel. Seus advogados sussurravam urgentemente entre eles. Helena continuou implacavelmente. Minha filha morreu, protegendo seu bebê com o próprio corpo. Mas graças a pessoas valentes que arriscaram absolutamente tudo, minha neta sobreviveu milagrosamente. Foi escondida, protegida, criada com amor por uma mulher maravilhosa que compreendeu o perigo que enfrentava. Júlia deu um passo à frente. As câmeras giraram para ela instantaneamente. Meu nome é Júlia Flores, disse com voz cristalina. Ou pelo menos esse é o nome com que cresci. Mas meu nome verdadeiro, o nome que minha mãe biológica me deu, é Isabela Helena Almeida Silveira. Ela ergueu os resultados do teste de DNA para que as câmeras os vissem claramente. Estes são os resultados de testes de DNA realizados por 3 laboratórios independentes diferentes. Todos confirmam que sou neta biológica de Helena Almeida e filha biológica de Isabela Almeida e Felipe Silveira. O caos absoluto explodiu. Jornalistas gritando perguntas, câmeras piscando freneticamente, a equipe de Felipe tentando desesperadamente controlar a situação impossível. Essas provas podem ser facilmente falsificadas. Um dos advogados de Felipe gritou alto. Podem ser verificadas independentemente? Martins respondeu com calma. Temos os resultados originais disponíveis para qualquer laboratório independente que queira realizar suas próprias análises. Senhor Silveira, uma jornalista gritou. É verdade que ameaçou Isabela Almeida? Sabia você da existência do bebê? Outro perguntou insistentemente. Sua família orquestrou o acidente que matou Isabela? Felipe levantou as mãos tentando desesperadamente recuperar o controle da situação. Isto é, esta jovem está claramente confundida. As gravações podem ser editadas, manipuladas tecnicamente. Então faça um teste de DNA você mesmo. Helena o desafiou publicamente. Se está tão seguro de que Júlia não é sua filha, prove isso ao mundo inteiro. Felipe hesitou visivelmente. Todos notaram. Não posso acreditar que isto esteja acontecendo agora. Felipe finalmente falou e sua voz soava diferente, menos arrogante, mais humana. Isabela, meu Deus. Ele se deixou cair pesadamente numa cadeira, levando ambas as mãos ao rosto. Seus advogados tentaram se aproximar, mas ele os afastou com um gesto brusco. Eu amei Isabela de verdade, disse, e sua voz se quebrou visivelmente. Eu amei-a mais do que amei qualquer pessoa, mas minha família disse que se não terminasse com ela, me deserdariam completamente, me forçariam a sair da empresa, tudo pelo que havia trabalhado se perderia para sempre. Júlia sentiu uma mistura estranha de raiva e piedade, vendo seu pai biológico se desmoronar publicamente. Quando ela me contou que estava grávida, Felipe continuou. Entrei em pânico total. Não foi minha ideia ameaçá-la. Foi meu pai. Ele disse que se encarregaria de tudo, que Isabela seria compensada financeiramente, que ninguém sairia machucado. Mas alguém saiu machucado gravemente. Helena gritou. Minha filha morreu. Eu não sabia que iriam machucá-la fisicamente. Felipe ergueu o olhar, lágrimas rolando por seu rosto. Juro solenemente, pensei que apenas iriam assustá-la, convencê-la a sair do país discretamente. Quando soube do acidente, quando vi seu corpo no hospital, desejei morrer também. Mas não disse nada a ninguém. Júlia falou pela primeira vez diretamente a ele. Deixou que todos acreditassem que foi apenas um acidente. Deixou que me procurassem morta quando estava viva. Porque meu pai me disse que se falasse algo, ele me destruiria completamente e destruiria tudo que Isabela havia construído.
Também disse que arruinaria a memória dela publicamente. A memória dela já estava arruinada pelo silêncio. Helena respondeu com dor profunda. Pelas mentiras, pela covardia absoluta. Um homem mais velho entrou abruptamente no salão. Era imponente, elegante, com uma presença que gritava poder e autoridade absolutos. Os seguranças tentaram detê-lo, mas ele se moveu com tamanha confiança que o deixaram passar. Chega, Felipe. O homem falou com voz que ressoava comando absoluto. Pare de envergonhar esta família com sua fraqueza patética, senhor Henrique Silveira. Martins murmurou. O patriarca em pessoa, Henrique Silveira, subiu ao palco, ignorando as câmeras, ignorando os gritos dos jornalistas. Plantou-se diante de Júlia, estudando-a com olhos que haviam testemunhado décadas de poder e manipulação. Você, disse finalmente, tem os olhos de sua mãe e a mandíbula do Silveira. Inconfundível. Júlia ergueu o queixo, recusando-se a ser intimidada. Vai me ameaçar como ameaçou minha mãe? Henrique sorriu sem humor algum. Não. Vou fazer algo que nunca pensei que faria em toda a minha vida. Vou admitir publicamente que cometi um erro terrível. A sala inteira prendeu a respiração coletivamente. Isabela Almeida era uma jovem excepcional. Henrique continuou. Boa demais para meu filho covarde. Quando descobri sobre sua gravidez, vi apenas uma ameaça aos planos que havia construído durante anos. Então tomei medidas drásticas. Você ordenou o acidente. Helena exigiu saber. Não. Henrique respondeu firmemente. Mas ordenei que a seguissem, que a pressionassem, que a assustassem o suficiente para aceitar um acordo financeiro. Nunca ordenei violência física, mas sou responsável por colocá-la naquela estrada naquela noite. Sou responsável por criar as circunstâncias que levaram à sua morte. Ele se virou para Júlia. E sou responsável por você ter crescido sem seus pais biológicos, sem sua família, sem sua herança legítima. Agora, o que espera? Júlia perguntou diretamente. Que eu perdoe tudo? Que esqueça? Não, Henrique disse surpreendentemente. Espero que reivindique o que é seu por direito. Por lei, você tem direito à sua parte da empresa Silveira e não vou contestar isso. Seus advogados explodiram em protestos veementes. Henrique os silenciou com um único olhar. Esta jovem é minha neta de sangue, declarou publicamente. E os Silveira não abandonam família, embora tenha nos levado anos demais para reconhecê-la. Ele se virou para as câmeras. Isabela Helena Almeida Silveira é herdeira legítima da empresa Silveira. Qualquer pessoa que afirme o contrário terá de me responder pessoalmente. O choque no rosto de todos era visível claramente. Ninguém esperava isto. Por quê? Júlia perguntou com voz trêmula. Por que agora? Henrique a encarou com algo que quase parecia respeito genuíno. Porque vi esses vídeos de sua mãe, vi sua coragem, sua determinação inabalável e vejo exatamente o mesmo em você. Isabela era forte demais para ser silenciada, e você também é. Ele se aproximou mais baixando a voz. E porque estou morrendo? Restam-me poucos meses, não mais que isso. E antes de partir, quero fazer pelo menos uma coisa correta em minha vida. Júlia sentiu algo se mover em seu peito. Não era perdão, não ainda, mas talvez fosse o início de algo. Aceito meu lugar na empresa, Júlia declarou. Mas o farei sob meus próprios termos, e meu primeiro ato será criar uma fundação em nome de Isabela Almeida. Uma fundação que ajude mulheres jovens em situações de perigo, que as proteja, que lhes dê voz quando mais precisam. Helena sorriu com orgulho feroz. Essa é minha neta verdadeira. A conferência terminou em caos controlado. Jornalistas perseguindo declarações, câmeras gravando cada movimento, mas Júlia não tinha mais medo algum. Saíram do hotel juntos. Helena, Ricardo, Júlia, Clara, Teresa, Beatriz, todos unidos finalmente. O que acontece agora?
Júlia perguntou enquanto entravam na limusine. Agora, Helena segurou sua mão. Você começa sua nova vida como Isabela Helena Almeida Silveira, como minha neta, como herdeira, como a mulher que mudou absolutamente tudo. Júlia sorriu genuinamente. Pela primeira vez em toda sua vida sentia-se completa. Mas enquanto a limusine se afastava do hotel, nenhum deles notou o homem nas sombras. Um homem com uma pasta marcada confidencial e uma expressão que prometia que esta história ainda não havia terminado completamente, porque havia um segredo final, um que nem mesmo Henrique Silveira conhecia. 3 meses se passaram desde a coletiva de imprensa. O mundo havia mudado drasticamente. A história de Isabela Helena Almeida Silveira estava em cada canal de televisão, em cada jornal, em cada conversa de café. A Fundação Isabela havia sido estabelecida com recursos consideráveis e já havia ajudado mais de 100 mulheres em situações de perigo. Júlia estava no escritório principal da fundação, um prédio moderno no centro da cidade, quando Teresa entrou com expressão grave. Júlia, há algo que preciso te contar, algo que descobri recentemente e que muda tudo novamente. O que é? Júlia perguntou sentindo um frio na espinha. Henrique Silveira faleceu ontem à noite. Não é sobre isso, embora lamente sua perda. É sobre algo que ele me revelou dias antes de morrer. Ele me procurou secretamente. Teresa se sentou pesadamente. Me contou algo que nunca havia revelado a ninguém. Algo sobre Isabela. Júlia sentiu o coração acelerar. O que ele disse? Isabela não estava apenas fugindo do Silveira naquela noite. Teresa revelou lentamente. Estava fugindo para encontrar alguém. Alguém que havia prometido ajudá-la a desaparecer com o bebê para sempre. Quem? Um jornalista investigativo chamado Daniel Moreira. Teresa explicou. Isabela havia entrado em contato com ele semanas antes, fornecendo evidências sobre corrupção na família Silveira. Daniel havia concordado em ajudá-la a expor tudo e depois desaparecer com uma nova identidade. Mas ela nunca chegou até ele. Júlia sussurrou. Não, mas Daniel nunca desistiu. Teresa sorriu. Ele continuou investigando todos estes anos, e agora ele quer te conhecer. Tem informações sobre sua mãe que ninguém mais possui. Onde ele está? Aqui. Uma voz masculina falou da porta. Um homem de aproximadamente 45 anos entrou. Tinha cabelos grisalhos, olhos cansados, mas bondosos. Olá, Isabela. Eu prometi à sua mãe que a protegeria. Lamento ter falhado naquela noite. Você é Daniel Moreira. Júlia se levantou. O mesmo. Ele colocou uma caixa sobre a mesa. Isabela me deu isto na nossa última reunião. Me fez prometer que entregaria a você quando fosse seguro. Disse que dentro estava a prova final de quem realmente causou o acidente. Júlia abriu a caixa com mãos tremendo. Dentro havia um telefone celular antigo e uma nota. Para minha filha. A verdade completa está neste telefone. Use-a sabiamente. Com todo o meu amor, Isabela. Daniel ligou o telefone. Há apenas um vídeo aqui. Gravado minutos antes do acidente. Ele pressionou play. A tela mostrou Isabela no carro, claramente dirigindo, visivelmente assustada. Estou sendo seguida. Ela falava para a câmera. Tentei despistar, mas há 2 carros atrás de mim. Reconheço um deles. É do chefe de segurança de Henrique Silveira. A imagem tremeu. Eles estão me forçando para fora da estrada. Minha bebê, se você ver isto algum dia, saiba que lutei até o fim. Saiba que te amo mais que tudo. E saiba que a verdade está aqui. O telefone capturou tudo. O vídeo mostrou os últimos momentos terríveis. O carro sendo forçado para fora da estrada. O grito de Isabela, a queda, o impacto. Depois, silêncio. Minutos depois, vozes se aproximaram. É para parecer um acidente. Uma voz masculina falava, limpem tudo. O chefe disse para não deixar rastros.
Júlia estava chorando silenciosamente. Esta é a prova que precisamos, Daniel disse. Identifiquei a voz. É Paulo Ferreira, ex-chefe de segurança do Silveira. Ele está vivo? Está. E com esta evidência vai para a prisão por homicídio. Também implica diretamente Henrique Silveira em ordenar o assassinato. Mas Henrique já morreu, Júlia disse. Não importa, Daniel respondeu. A verdade ainda precisa vir à luz. E há outros envolvidos que ainda estão vivos. O legado dele precisa ser corrigido. Júlia limpou as lágrimas. Então vamos fazer isto. Vamos expor tudo. Minha mãe merece justiça completa. Já comecei. Daniel sorriu. A história sai amanhã de manhã nos principais jornais. Com sua permissão, é claro. Você tem minha permissão e minha gratidão. Júlia estendeu a mão. Obrigada por nunca desistir dela. Daniel apertou sua mão. Isabela era especial. Você é exatamente como ela. No dia seguinte, a história explodiu novamente. Paulo Ferreira foi preso. 3 outros seguranças também. Felipe Silveira, embora não acusado criminalmente, renunciou publicamente a todos seus cargos. A empresa Silveira passou por uma reformulação completa. E Júlia, agora conhecida mundialmente como Isabela, usou sua posição e recursos para mudar milhares de vidas. A Fundação Isabela cresceu, ajudando não apenas mulheres em perigo, mas também financiando investigações sobre casos não resolvidos, dando voz aos silenciados. Anos depois, Júlia estava no cemitério, diante do túmulo de Isabela. Helena estava ao seu lado, agora mais velha, mas feliz. Sua mãe estaria tão orgulhosa, Helena disse suavemente. Ela mudou o mundo através de você. Nós mudamos o mundo juntas. Júlia corrigiu. Ela começou, eu continuei. E outras continuarão depois de mim. Este é o legado verdadeiro. Não dinheiro ou poder, mas justiça e amor. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de dourado e rosa. E naquela luz dourada, Júlia sentiu uma presença calorosa, como um abraço invisível. Obrigada, mãe. Ela sussurrou ao vento. Por tudo. Por me dar vida. Por me proteger. Por me ensinar que a verdade sempre vence no final. E enquanto caminhavam de volta para o carro, Helena segurou a mão de Júlia. Sabe o que aprendi com tudo isso? Helena perguntou. Que família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é estar presente nos momentos mais difíceis. Júlia sorriu. Tenho 2 mães, uma que me deu vida, outra que me criou, e uma avó que nunca desistiu de me encontrar. Sou abençoada demais. As 3 gerações de mulheres Almeida haviam sido marcadas por tragédia, mas também por uma força inquebrável. E essa força continuaria, geração após geração, mudando o mundo um ato de justiça por vez. A borboleta prateada, o broche que havia iniciado tudo, agora estava emoldurada no hall de entrada da Fundação Isabela. Sob ela, uma placa dizia simplesmente: em memória de Isabela Almeida, que teve a coragem de proteger a verdade com sua própria vida. Que seu sacrifício nunca seja esquecido, e nunca foi. A história de Isabela e Júlia se tornou símbolo de esperança para milhões. Prova de que não importa quão poderosos sejam aqueles que tentam enterrar a verdade, ela sempre encontra um caminho para a luz. Sempre. Fim da história.